Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 16 de setembro. O versículo que vamos meditar hoje está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Aqui uma palavra para o povo de Israel, específica em um momento onde eles estavam falando sobre a santificação, justamente por eles serem o povo escolhido. Deus separou o povo dele ali, mas alguns podem até de repente se questionar: mas ali a palavra era para Israel, Antigo Testamento, enfim. Mas se a gente for lá para a nova aliança em Jesus, e ver toda a redenção, tudo aquilo que Deus fez através de Jesus para alcançar a mim e a você, os nossos corações, nós vamos entender como essa graça, né, de ser chamado por dele nos alcançou. E quem se examina a si mesma, sabe que não há em nós motivos grandiosos para sermos escolhidas por Deus, para sermos chamadas de seu povo. É pura graça mesmo. Mas que bom que existe a graça. Já tentou imaginar uma vida sem a presença de Deus? De repente você que está me ouvindo alcançou em Deus a salvação, a graça da salvação, da redenção, depois de já ter vivido sem a presença dele. De repente você aceitou Jesus como seu Salvador, como teu Salvador, já numa idade, né, onde você já tinha vivido algumas coisas, e eu eu consigo dizer dos momentos que eu me afastei de Deus, né, mesmo estando dentro. Mas por por essa ótica que eu tenho, é onde eu posso dizer como é desastroso uma vida sem a presença de Deus. Mas a graça dele nos alcançou, a graça dele me alcançou, a graça dele te alcançou, e nele somos, além de escolhidas, somos separadas para sermos ferramenta em suas mãos. Porque esse texto vinha falar justamente das coisas que o povo não podia fazer, né? Onde Deus queria que eles tivessem, né, uma vida de separação, em tudo que fossem fazer, no que fossem comer, enfim, nas suas atitudes. Deus, a gente observa que Ele quer nos santificar para uma boa obra. E que privilégio, que privilégio, né? Poder ter uma vida que santifique o nome do Senhor, que leve o nome do Senhor e que leve com eficiência, não é mesmo? Ele nos conhece e Ele sabe que pode nos usar. Agora, temos que fazer a nossa parte e crer também. Querida, você crê no propósito de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre algo além do que ir ali na igreja no domingo, ou nos dias de semana quando tem, ou nas reuniões que há fora da igreja também, do templo, e você já conseguiu pensar além disso, aquele momento onde você não está? Porque eu falo que o propósito de Deus se revela mais intensamente em nós quando a gente não está no meio do, dos nossos ali, né, dos irmãos, mas ele se revela justamente quando nós estamos em locais onde precisa brilhar a luz de Cristo em nossas vidas, não é mesmo? E aí eu pergunto para você, você crê que há um propósito de Deus para a tua vida? Você crê que Deus pode fazer algo através de você?
que Ele pode é, fazer com que o amor dele resplandeça, a luz dele resplandeça no meio das trevas, através da tua vida. Porque, de repente, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta a ninguém, acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, né? Se eu cria no propósito de Deus para minha vida. Mas eu já parei para pensar muitas vezes sobre isso. E um exemplo é estar aqui hoje falando para você do amor de Deus, muitas das vezes testemunhando através das coisas que já aconteceu na minha vida, é resposta a essa pergunta, né? Eu faço isso justamente porque eu creio. Ah, querida, assim, mais especificamente neste momento, por exemplo, que eu estou gravando, né? Eu costumo gravar à noite. E depois de um dia que eu pensei assim, gente, é bem mais fácil eu deitar a dormir do que é, depois de todo um dia que foi cansativo, foi exaustivo. Eu ainda pensei assim, puxa, Deus, eu tô indo cansada para gravar esse devocional. O Senhor, por um momento eu quis pensar assim, ah, eu não sei se o Senhor vai receber, mas no mesmo momento que eu ia pensar isso, me veio justamente assim, é um propósito. E o propósito, aí eu me lembrei de quantas vezes, esse aqui já é o quê? Devocional de número 200 e tantos, né? E eu me lembro de outras vezes, eu me lembrei, pude me lembrar de outras vezes que cansada mesmo, com sono às vezes, eu, eu sabia que o melhor momento de gravar era, né, à noite e tal, com a minha bebê dormindo, enfim, para ter o menos barulho possível. E eu me lembrei das vezes que eu vim cansada, e quando eu cheguei aqui para gravar, o Senhor, sabe, porque é tão bom você estar ali servindo ao propósito, você entender que foi escolhida para aquilo, que foi chamada para aquilo, que é algo que acontece de uma forma assim que renova minhas forças. Eu tô aqui que eu já esqueci que eu estava cansada, a palavra começa a fluir, o Espírito Santo começa a falar comigo, com você, e a gente. Então, assim, eu entendo, eu creio no propósito de Deus para minha vida por esse momento, por exemplo, em que eu posso estar aqui falando do amor dele dentro das minhas limitações, porque sim, há limitações físicas, limitações, como se fala? é, Físicas no sentido de ambiente, né? Eu ainda não consigo entregar para vocês o melhor som, mas eu estou aqui, tento fazer, peço a Deus que me dê condições de fazer melhor ainda. Limitações físicas no sentido do corpo mesmo, de cansaço físico, né? Mas isso tudo desaparece. E no momento, não antes de eu fazer, até eu chegar e fazer, tudo, tudo parece assim, tipo, ai, pra que isso? Mas quando estou fazendo, eu sinto que realmente estou vivendo o propósito. E aí me dá vontade de continuar e continuar e continuar. Então, a gente entende que Deus nos separou. E aí passa a viver, né, como realmente povo escolhido do Senhor. Por isso que eu faço essa pergunta para você hoje. Você consegue ver aquilo que o Senhor tem te levantado para fazer, sabe? Às vezes você está cansada, mas se você começa a falar de Jesus com alguém, parece que vai, sabe, o cansaço vai todo embora. Você sente isso? Em que, sabe, às vezes na hora, assim, quando a gente quer descobrir, né, qual o propósito de Deus para nossa vida, a gente fica assim, ah, será o quê? Pense em você falando de Deus. Ah, louvar, né? Ah, puxa, quando eu começo a louvar, eu sinto que assim tudo flui. Ou então quando eu começo a testemunhar, ou quando eu começo a arrumar algo para alguém, sabe? Veja nisso, analise, né? Analise esses momentos e aí você vai contemplar e passar a entender que você
é santa do Senhor, povo santo ao Senhor, separada. Quando você já não se contenta mais em ficar fazendo tudo que todo mundo faz, como o mundo flui, você já não flui mais junto com o mundo, né? O que as pessoas estão fazendo e você começa a notar que aquilo ali não preenche, aquilo ali não te dá satisfação, aquilo ali não te dá alegria, você faz e você percebe que está indo como se fosse Maria vai com as outras. Sabe, que eu tenho comentado que esses tempos agora que eu falei, puxa Deus, eu quero servir a propósito, eu tenho visto o Senhor me chamando para ir mais fundo, para me buscar mais a face dele, me separar mais das coisas, como eu falei, esse texto mesmo, foi um texto onde estava falando ali sobre a separação do povo, sobre santificação, não cometer certas coisas, não fazer certas coisas que era normal, sabe, para todo mundo, mas aí quando Deus chama e fala assim, não, bem, eu quero usar a tua vida, mas para isso santifique, para isso deixa eu entrar. Eu não consigo estar junto com certas coisas. Então tira essas coisas, deixa eu entrar inteiramente em você e fazer aquilo que eu quero fazer através de você, querida. E, e a gente vai vendo o resultado, né? A gente vai vendo o resultado. Grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que na verdade eram pessoas comuns como a gente, mas deram mais espaço para Deus do que para as coisas da carne. E aí viram a sua vida sendo usada para tocar multidões, multidões, pessoas serem transformadas e libertas através da vida deles. Então, experimente isso, querida. Sério, eu desejo de coração que você experimente isso, querida. E assim como eu quero experimentar também, eu tenho falado com Deus, Deus, eu quero pagar para ver, né? Se eu te buscar, o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Vamos orar juntas? Vamos? Senhor. Senhor. Como tua bondade nos alcançou, mesmo sendo tão falhas. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Eu agradeço, Senhor, por ter me escolhido para ser parte do teu povo e viver o propósito que tens para minha vida. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Você pode dizer, querida, usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Fale isso, fale isso. Quiser colocar aí no comentário como uma confissão, né? A Deus de fé, já para ter testemunha, já coloca aí. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. E o Senhor vai começar a te mostrar, tá bom, querido? Como Ele quer te usar. Creia nisso. Amém? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deus abençoe a tua vida. Amanhã estamos de volta aqui no Devocional. A quem tem chegado aqui nova no canal, seja bem-vinda. Estamos aqui compartilhando o amor de Deus, a palavra de Deus, nos enchendo, nos alimentando, porque precisamos estar firmes, né? No dia mal. Deus te abençoe e amanhã a gente se encontra aqui de novo. Até lá.